vai saindo da imobilidade, balança o corpo devagar, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Quem quiser, muda para uma cadeira, para um sofá, pegar um pouco de água. Hoje a Sensei não está conosco. A Shuden hoje vai continuar a fazer a leitura. Mazen está cuidando da sala hoje. E o Kyoso na nossa parte técnica também. Então, agradecer primeiramente a todos eles que em conjunto faz com que a gente consiga nos reunir todas as noites aqui. E obrigado para eles. E Shuden, agora é com você aí, dando continuidade à leitura. Obrigado também. Vou desligar meu microfone e qualquer coisa para chamar. Boa noite. Bom, então vamos continuar a leitura. Velho caminho, nuvens brancas seguindo as pegadas do Buda. Capítulo 43. Todas as lágrimas são salgadas. A visita do rei Prasenajit a Jetavana atiçou o interesse do povo e aumentou a reputação da sanga do Buda. Os oficiais palacianos notaram que o rei Prasenajit não perdia sequer uma palestra Dharma semanal. E muitos começaram a juntar-se a ele. Alguns fizeram isso por real admiração pelo ensinamento do Buda, enquanto outros apenas tinham esperança de agradar ao rei. O número de intelectuais e de jovens visitantes de Jetavana também se ampliava a cada dia. Durante os 3 meses de retiro, mais de 150 rapazes foram ordenados por Sariputra. Líderes religiosos de outras seitas, que de muito tempo desfrutaram do patrocínio real, começaram a se sentir preteridos, e alguns deles passaram a enxergar o monastério de Jetavana com olhos pouco simpáticos. A estação de retiro concluiu-se com uma grande cerimônia na qual o rei ofereceu novos mantos a cada bhikkhu e distribuiu alimentos, assim como os gêneros de primeira necessidade para as famílias pobres. Nesta cerimônia, o rei e sua família tornaram formalmente os 3 refúgios. Após o retiro, o Buda e outros bhikkhus viajaram para as regiões vizinhas a fim de difundir o Dharma para mais e mais pessoas. Um dia, quando o Buda e os monges estavam mendigando no vilarejo próximo das margens do Ganga, o Buda divisou um homem carregando dejetos. Era um intocável chamado Sunita, que já havia ouvido falar de Siddhartha e seus discípulos. Mas esta era a primeira vez que os via. Ficou alarmado, sabendo o quão sujas e mal cheirosas estavam suas roupas. Rapidamente ele se afastou do caminho e desceu a ribanceira indo em direção ao rio. O Buda, contudo, estava determinado a compartilhar o caminho com Sunita. Quando ele desviou-se, o Buda fez o mesmo. Percebendo a intenção do mestre, Sariputra e Megia, seus assistentes no momento, seguiram-no. As fileiras dos demais bhikkhus pararam, e eles ficaram observando em quietude. Sunita entrou em pânico. Precipitadamente, largou os baldes de dejetos e procurou um lugar para esconder-se. Acima deles pairavam os bhikkhus em seus mantos cor de açafrão, enquanto bem à sua frente aproximava-se o Buda
com seus 2 monges. Sem saber mais o que fazer, Sunita entrou na água até pouco acima dos joelhos e ficou de pé com as palmas das mãos juntas. Curiosos, os aldeões saíram de suas casas e alinharam-se na beira da praia para ver o que estava acontecendo. Sunita saíra do caminho por medo de contaminar os bícorros. Ele não podia sequer conceber o fato de o Buda tê-lo seguido. Sunita sabia que a Sangha incluía muitos homens de castas nobres e estava certo de que contaminar um deles era um ato imperdoável. Tinha esperanças de que o Buda e os bhikkhus se afastassem e voltassem para a estrada. Siddhartha, porém, não se afastou. Ele andou direto até a beira da água e disse: Amigo, por favor, chegue mais perto para que possamos conversar. Sunita, de palmas ainda unidas, protestou: Senhor, eu não ousaria. Por que não? Perguntou o Buda. Sou intocável. Não quero contaminar você e seus monges. O Buda retorquiu: Em nosso caminho, não mais fazemos distinção de castas. Você é um ser humano, como o restante de nós. Nós temos qualquer receio de sermos contaminados. Não temos qualquer receio de sermos contaminados. Somente apego, aversão e ilusão pode nos contaminar. Uma pessoa tão agradável quanto você não nos transmite nada além de felicidade. Qual é o seu nome? Senhor, meu nome é Sunita. Sunita, você gostaria de se tornar um bhikkhu como o resto de nós? Eu jamais poderia. Por que não? Sou intocável. Sunita, já lhe expliquei que em nossa senda não há castas. No caminho do despertar não existem mais castas. São como os rios Ganga, Yamuno, Asiravati, Sarubo, Mahi e Rohini. Quando desaguam no oceano, eles já não têm mais as suas identidades separadas. Uma pessoa que deixa o lar para seguir o caminho, abandona as castas para trás, ainda que tenha nascido Brahmane, Kshatriya, Vaishya, Shudra ou intocável. Sunita, se você quiser, pode se tornar um bhikkhu como o resto de nós. Sunita não conseguia crer nos seus próprios ouvidos. Ele colocou as suas palmas unidas diante de sua testa e disse: Ninguém jamais falou tão gentilmente comigo antes. Este é o dia mais feliz da minha vida. Se você me aceitar como discípulo, eu prometo devotar todo o meu ser à prática dos seus ensinamentos. O Buda alcançou sua tigela para a Megia e estendeu suas mãos para Sunita. Ele disse: Sariputra, ajuda-me a banhar Sunita. Nós vamos ordená-lo como um bico bem aqui, na beira do rio. O venerável Sariputra sorriu, pôs sua tigela no chão e foi auxiliar o Buda. Sunita se sentiu embaraçado e desconfortável enquanto os 2 monges o esfregavam com o intuito de limpá-lo, mas não ousou protestar. O Buda pediu a Megia que fosse solicitar a Nanda um manto extra. Após Sunita ser ordenado, o Buda designou-o para ser orientado por Sariputra, que o levou para Jetavana, enquanto Gautama e o resto dos bhikkhus calmamente continuaram a mendigar. O povo local tinha testemunhado tudo aquilo acontecer. As notícias rapidamente se espalharam, dando conta de que o Buda havia aceito um intocável em sua sangha. Isto causou furor
entre as castas elevadas da capital. Nunca na história de Kosala um intocável fora aceito em uma comunidade espiritual. Muitos condenaram o Buda por violar a tradição sagrada. Outros foram bem mais longe, sugerindo que ele estaria conspirando para subverter a ordem vigente e causar a destruição do país. Os ecos de todas estas acusações alcançaram o monastério através de discípulos leigos, assim como de bhikkhus que ouviram pessoas dizerem tais coisas pela cidade. Os discípulos veteranos Sariputra, Mahakasyapa, Mahamoggallana e Anuruddha reuniram-se para discutir com o mestre tais reações. Siddhartha asseverou: aceitar intocáveis na sanga era mera questão de tempo. O nosso caminho é uma senda de igualdade. Não reconhecemos castas. Embora possamos encontrar dificuldades em função da ordenação de sunita, agora teremos aberto uma porta, pela primeira vez na história, pelo que as futuras gerações nos agradecerão. Devemos ter coragem. Moggallana comentou: não nos falta coragem ou fibra, mas como podemos ajudar a reduzir a hostilidade da opinião pública para tornar mais fácil para os bhikkhus praticarem? Sariputra disse: o mais importante é manter a confiança em nossa prática. Vou me empenhar no auxílio de Asunita, para que seu progresso no caminho seja o melhor argumento em nosso favor. Também podemos achar meios de explicar nosso princípio de igualdade para o povo. O que você acha, mestre? O Buda pôs sua mão no ombro de Sariputra. Você acaba de expressar os meus próprios pensamentos. Não demorou muito, e os boatos acerca da ordenação de Sunita alcançaram os ouvidos do rei Prasenajit. Um grupo de líderes religiosos requisitou uma audiência privada com ele e expressou graves preocupações com relação ao assunto. A argumentação convincente perturbou o rei e, embora fosse um devotado seguidor do Buda, prometeu aos líderes que examinaria a questão. Alguns dias mais tarde, foi fazer uma visita a Jetavana. Descendo de sua carruagem, o rei andou sozinho até as terras do monastério, encontrando vários bhikkhus. Ele cumprimentou a cada um deles. Como sempre, o modo sereno como andavam reforçava a confiança do soberano no Buda. No meio do caminho até a choupana do mestre, encontrou um monge sentado sobre uma grande rocha, sob o imenso pinheiro, que estava a ensinar um pequeno grupo de bhikkhus e discípulos leigos. Aquela era uma visão das mais tocantes. O homem oferecendo os seus ensinamentos parecia ter menos de 40 anos, mas sua face irradiava grande paz e sabedoria. Seus ouvidos estavam evidentemente absortos com o que ele lhes dizia. O rei parou para escutar e ficou tocado pelo que ouviu. Porém, de repente, ele se lembrou do propósito de sua visita e prosseguiu pelo caminho. Pretendia retornar ali mais tarde para escutar o ensinamento daquele bhikkhu. O Buda recepcionou o rei do lado externo de sua choupana, convidando-o a sentar-se em uma das cadeiras de bambu. Após trocarem cumprimentos formais, o rei perguntou quem seria o bhikkhu sentado sobre a grande rocha. O Buda sorriu e respondeu: aquele bhikkhu é Sunita,
o intocável que carregava dejetos. O que você acha do seu ensinamento? O rei se sentiu embaraçado. Um homem com semblante tão iluminado não era outra coisa além de Sunita, o carregador de dejetos. Ele jamais poderia sequer imaginar tal possibilidade. Antes que soubesse o que dizer, o Buda continuou. O Bhikkhu Sunita tem se empenhado de todo o coração a sua prática desde o dia de sua ordenação. É um homem de grande sinceridade, inteligência e decisão. Embora tenha sido ordenado há apenas 3 meses, ele já adquiriu uma reputação de grande virtude e pureza de coração. Você não gostaria de encontrar nosso mais diligente bhikkhu e fazer-lhe uma oferenda? O rei respondeu com franqueza. Eu realmente gostaria de encontrar o bhikkhu Sunita a fazer a ele uma oferenda. Mestre, seu ensinamento é profundo e maravilhoso. Eu nunca encontrei qualquer outro líder espiritual com coração e mente tão abertos. Não creio haver pessoa, animal ou planta que não se beneficie de sua presença e compreensão. Devo dizer que vim aqui hoje com a intenção de questionar como você pôde aceitar um intocável dentro de sua sanga. Entretanto, eu ouvi e entendi o porquê. Sequer ouso questionar mais isso agora. Ao invés, permita-me fazer uma prostração diante de você. O rei levantou-se, pretendendo prostrar-se, mas o Buda também se ergueu e segurou a mão do rei, pedindo-lhe para sentar-se novamente. Quando os dois estavam acomodados, o Buda olhou-o e disse: Majestade, no caminho da liberação não existem castas. Aos olhos de uma pessoa esclarecida, todas as pessoas são iguais. O sangue de todas as pessoas é vermelho. Todas as lágrimas são salgadas. Somos todos seres humanos. Devemos encontrar meios para que todos sejam capazes de realizar sua mais completa dignidade e potencial. Foi por isso que acolhi Sunita na sanga dos bhikkhus. O rei uniu as palmas das mãos. Agora compreendo. Eu também sei que o caminho que tem seguido será repleto de obstáculos e dificuldades. Porém, sei que você possui a força e a coragem necessárias para sobrepujar estes obstáculos. De minha parte, farei tudo o que estiver ao meu alcance para apoiar o verdadeiro ensinamento. Depois, se despediu do Buda e retornou para a sombra do pinheiro na esperança de escutar o ensinamento do Bhikkhu Sunita. Ele e seus alunos, porém, já haviam desaparecido. O rei não viu mais do que uns poucos monges andando lentamente, praticando mente atenta por entre as trilhas. Muito bom, né? Bonito, né? Como é bonito. Alguém tem algum comentário para compartilhar? É, que interessante essa fala, esse ensinamento, né? Fala muito sobre a aceitação, fala muito sobre preconceito e fala muito como a gente ainda é limitado na aceitação dos que a gente considera diferente de nós, né? E do quanto a gente ainda tem que ser esse
coração amplo, né? Esse coração maior para poder alcançar essa visão, assim, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba fazendo escolhas e a gente acaba excluindo pessoas que podem ser brilhantes nas nossas vidas, né? Por uma pequenez nossa ou por uma falta de alcance de visão, né? Eu fiquei impressionado, assim. Me lembrou também um pouco, me lembrou numa outra parte o quanto o Buda é desafiador também, né? Porque do nada ele decide ordenar um monge, olha para o outro e fala: olha, precisamos de um manto. Eu não sei se todo mundo tinha um manto ali, mas ninguém, e do nada faz com que ele desafia, né, uma comunidade, e a comunidade aceita aquilo e transforma naquele momento e faz aquilo acontecer. Me lembrou um pouco os nossos retiros, assim, quando a roda do Dharma gira, não há falta nem excesso, né, ela simplesmente gira. Eu fiquei, foi me lembrando e me lembrou também a conexão de quinta-feira, que o Zé estava falando sobre de perto e de longe, e me lembrou também uma outra fala que é não vou lembrar direito, mas é mais ou menos assim: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, assim, se a gente puder ver um pouquinho fora do nosso ponto de vista, que é um pouco o que o Zé fala sobre analisar as coisas, né? Fugir um pouco só do eu ou do meu jeito de ver e ver de forma clara, de forma presente, a gente vê maior. Então, a gente consegue ver em qualquer pessoa a possibilidade de ser um diamante, né? Eu fiquei muito impressionado, assim. Muito boa a leitura de hoje, muito boa. Como sempre, né? Todos os capítulos, mas esse também foi um daqueles, assim, arrebatadores. Achou? Me lembrou muito, Rukio, me lembrou muito o trabalho do padre Júlio Lancelotti, né? Que é esse trabalho com os marginalizados, né? Com aqueles que estão à margem de tudo na sociedade. Essa luta, né? Que o Buda se empenhou e sabia toda a dificuldade que seria, né? Lutar contra todo o preconceito de uma sociedade que culturalmente excluía, né? Incluía aqueles que ninguém quer ver, aqueles que estão à margem de tudo, os invisíveis, né? Muito bonito, muito bonito. Cada capítulo se revela uma preciosidade para a gente, né? Muito difícil para a gente praticar isso no dia a dia, olhar essas preciosidades que estão à nossa volta e que muitas vezes a gente passa e não percebe, e que o Buda não deixou passar, né? E que ele decidiu que ele ia enfrentar e abrir essa porta, né? Muito bonito, foi lindo, o capítulo foi maravilhoso. Gachou. Concordo. É por isso que fazemos zazen. Muito zazen para todos. Por isso que a gente sente silêncio, porque a mente, a gente começa a falar, é ótimo a gente fazer esse compartilhamento, mas concordo também, o trabalho do padre Júlio Lancelotti é ímpar, assim, é um cara que tem esse coração maior mesmo, e ele vai aonde normalmente as pessoas não conseguem nem se aproximar, né? É exatamente isso, assim. Então, mas por isso que a gente tem que silenciar para ver se a gente consegue ampliar e assim fazer o que está próximo da gente, né? Quem a gente pode alcançar, né? Com pequenos gestos e com pequenas ações no nosso dia a dia. Eu acho que é o grande ensinamento, assim. Mas que todo mundo possa um dia ser o padre Júlio Lancelotti ou colaborar também com ele também e com tantos outros que fazem também trabalhos tão grandiosos quantos, né? E para diversas pessoas, não só os nossos semelhantes, né?
Muito bem. Eu tenho... Posso falar? Eu tenho vários questionamentos, assim. Eu fico super perdido quando eu escuto esses tipos de ensinamentos, assim, porque eu caio num rodamuinho de pensamento, assim. Eu fico pensando assim, pô, o cara é contra as castas, mas ao mesmo tempo ele chama as pessoas para ir para um lugar que, de certa forma, também é uma espécie de sociedade superestruturada e organizada com as suas hierarquias, né? E eu entendo, assim, o processo, né? Tá, vamos tentar melhorar o que tem. Mas eu fico, desde sempre, assim, eu fico pensando, pô, não vai quebrar, né? Eu só tô amaciando a coisa, né? Não consigo sair dessa lógica, né? Então, vários, né, deixaram de ser o que eram para virar budistas, para tentar sair dessa lógica, mas entraram em outra lógica, né? Claro, mais adequada ou mais humana, não sei dizer direito, mas que é também, né, cheia de estruturas, né? E eu não sei até que ponto a gente fica patinando, sabe? Eu fico bem angustiado, na verdade. Pois é. Quem não, né? Quem não, Kios? Eu acho que é isso, assim, eu acho que a pergunta é o que faz movimentar. Eu acho que é isso, você está fazendo só o seu coração ficar maior, a sua visão ficar maior, e não, eu também acho que não existe uma verdade única, uma verdade em um lugar, né? Mas tem que ter minimamente uma organização. E é isso que eu acho que cada religião, para poder manter e para poder estar, eu acho que na história, precisa dessa organização para não se perder, não perder essa preciosidade que é esse ensinamento poder atravessar tanto tempo. Claro que também deve ter uma disputa de narrativa, deve que foi escrito milhares de vezes, deve ter milhares de frases colocadas a mais para poder dar uma intenção, para poder fazer um recorte, mas se a gente, de novo, no ensinamento, se a gente não ficar olhando para o dedo de quem está apontando e olhar o ensinamento, olhar a lua, né? Não o dedo que aponta para a lua, e sim olhar para a lua, a gente alcança talvez, né? Porque é bem nesse lugar que eu acho que também é um lugar bom para estar, né? Que é um lugar que não pode ter certezas, né? Porque se a gente for cheio de certezas, a gente perde as perguntas e para de se questionar, e eu acho que para de viver. Então acho que isso vai ser uma roda viva mesmo, assim. É para isso, talvez, para a gente nunca ter certeza. Assim como acho que até eu fiquei pensando esses dias, acho que até o próprio Buda, Deus, enfim, todas essas grandes pessoas, essas grandes personalidades, eu aposto que elas também tinham grandes questões. É que ninguém deixou isso escrito para não transformar essas pessoas, colocarem ela no lugar certo, que eram humanos, né? Tinham o mesmo sangue vermelho, né? Então, também provavelmente tinha hora que falava, puta, será que eu estou fazendo certo? Para que tanta gente atrás de mim, né? Podia ir embora agora e deixar todo mundo para trás. Mas aí é isso, conforme vai fazendo crescer, tem uma hora que se torna maior que ele mesmo, né? Tanto que chega até nós e até hoje. Mas eu sou da tua turma, assim, fico com um monte de questionamento o tempo todo. Mas caminhamos, e por isso que sentamos e silenciamos. Eu acho que esse é outro ensinamento importante. Essa angústia que ela fique na almofada, sabe? Que faça a gente permanecer para a vida, assim. E aí a gente modifica, né? Erra e acerta e vai se moldando na vida, mas nunca vai ser uma ciência exata. É da humanas, né? E a humana tem falha. 1 mais 1 pode ser 3, às vezes. Mas ó, hoje a gente tá falante. Até o que Osso falou, gente, ele não fala. Isso é quase
Ele quase não fala nunca, achei ótimo. Alguém mais quer falar alguma coisa, quer fazer um comentário, pode abrir o microfone e falar. Okio. Oi, Okio. Pode falar, Caio. Eu tô com meu microfone. Hoje eu não tô vendo na tela, eu tô com o celular. Tranquilo. Não, eu Pode queria falar. comentar em cima desse comentário do Quios, que eu achei muito bacana mesmo. Acho que levanta umas questões que para mim também me afligem. Inclusive, eu acho que foi o que me fez demorar a ceder mesmo para a prática, sabe? Porque eu estava sempre questionando uma certa estrutura que está por trás e tal. Mas eu acho que esse livro foi um dos que mais me despertou exatamente no sentido de ver que as estruturas, a sensação que eu tenho é que as estruturas foram sendo construídas exatamente como consequências de muitas coisas, né? Tipo, por exemplo, sei lá, se eu tenho 3.000 monges me seguindo, e aí você vê que no passado vão ter outros capítulos que depois vão tratar disso, tipo, surgem problemas. E aí, diante de problemas, ele tem que propor um novo preceito. Aí, diante de um novo problema, ele tem que propor um novo preceito. Mas que eu senti que, assim, são resoluções de problemas para viver em 3.000 pessoas ali, que nem todas têm o mesmo nível de compreensão, né? Que são coisas que, se a gente compara com o que tem lá no começo do livro, quando ela é ele mais 6, não tinham essas regras, né? Mas assim, essas coisas vêm surgindo como uma forma de organização e que eu acho que de alguma forma tem que ter e que eu, ao mesmo tempo, para os que a minha sensação é que para os que estão já com um certo nível de compreensão ao redor dele, isso seria talvez desnecessário. Mas para você conseguir administrar tanta gente que nem todo mundo tem esse mesmo nível de compreensão, se torna necessário. E aí, voltando em alguns capítulos para trás, que ele comenta daquele do ensinamento, que alguém questiona, tá, você disse que seus ensinamentos não são dogmas, mas alguém poderia vê-los como dogma. E aí ele fala, ok, isso seria um problema. E aí eu vejo que isso talvez teria um paralelo também com as estruturas. Todo mundo tem lágrima salgada. Ele está propondo que se tenha uma ruptura total de qualquer conceito. Mas aí eu proponho essa estrutura organizacional. Mas assim, eu não gostaria que as pessoas se apegassem. Se ela se apegar ao dogma ou à estrutura, é um problema. Então eu vejo, é uma contradição, mas ao mesmo tempo eu vejo que eu acho legal de partir do próprio mestre ficar negando isso, né? Mas não sei, também é uma coisa que me aflige, eu queria só compartilhar essa. É isso aí, Caio. Gachou. Eu acho que você sintetizou bem, assim, eu acho que não acaba, né? Daqui a pouco vão vir outros problemas e aí vamos precisar de outras regras ou normas para a gente conseguir ultrapassar esse momento. E eu acho que se a gente fizer um paralelo com a sociedade ou com a nossa situação política, ou enfim, dentro da nossa própria casa, dentro de todos os problemas, a gente enfrenta isso diariamente. Então, eu acredito que, na verdade, o grande ensinamento é como vivemos com esse coração maior, como é que a gente se abre para o mundo, né? Como é que a gente esse ser desperto e dá a melhor resposta para aquele momento, para aquela ação que a gente pode entender como inadequada e como é que a gente age e não reage. Eu acho que é mais isso. Olha, esse capítulo também para mim foi sensacional. Obrigado pelo compartilhamento de todos. Assim, eu não vou ficar falando muito porque aí eu já começo a me confundir. Eu não sou um bom orador assim. E eu penso convulsionando. Então vamos lá. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pode falar. Kyo, posso falar? Pode. Só Eu só não seguindo, estou vendo quem é, não reconheci pela... Guilherme, estou aqui com a Fernanda. Oi, Gui. Olá. Fala aí. Só seguindo o pensamento de todos vocês, né? O professor Edgar Morin, ele fala em pensamento linear e pensamento complexo.
isso me ajuda demais, né? Porque no linear eu preciso de respostas, é certo ou errado. Eu preciso usar a razão, né? Eu julgo, né? E o complexo que vem de um pensamento sistêmico, eu fico no lugar incerto, que é um pouco o que o Rokyo, que o Caio estava falando, que você trouxe, a gente precisa hoje em dia muito de poder estar tranquilo num lugar incerto. Um dos princípios do pensamento complexo é o abraço. Foi o que Buda fez quando ele viu esqueci o nome, o sujeito de classe inferior, né? Ele foi abraçá-lo, né? É um dos princípios do pensamento complexo, essa empatia, compaixão, né? E então é isso que me veio muito forte esse paralelo. E a gente tem esse exercício radical de estar saindo do linear. Mas o linear ele também precisa. O linear a gente precisa para organizar os 3.000, como o Caio falou. Preciso criar regras para organizar como que eles vão no banheiro, né? Mas eu preciso, sem perder a complexidade de estar em lugares incertos, que foi o que o rei experimentou, ou foi a conversa que ele teve com os outros 3 discípulos, bem democrática, né, para tentar solucionar um problema. É isso, a dúvida e a incerteza continua. Poxa, obrigado, Gui. Obrigado, Sanga, assim, cada palavra, obrigado. Bem, eu acho que fechamos. Eu acho que não precisamos continuar e que a gente possa refletir. E que a gente possa oferecer esse abraço para as pessoas que precisem. Gachô, profundo. Vamos encerrar, então? Se alguém quiser, alguém quer mais falar, eu não tô com o computador, eu não estou vendo se as pessoas estão levantando mão. Se alguém quiser mais falar, pode abrir o microfone e falar, tá bom? Não? Então vamos encerrar, eu vou fazer os méritos de retribuição, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Gachô a todos. Obrigado, Shuden. Obrigado, Kyoso. Obrigado, Mazen. Obrigado a todos que fazem essa conexão ser cada dia mais forte. Todos tenham uma boa noite